graça e paz, aqui é o presbítero Leonardo Mesquita, nesta manhã de terça-feira, trazendo para você mais um pão diário. Já pedindo que você se inscreva no nosso canal, que você deixe seu like, compartilhe, abençoe vidas através do programa Pão Diário do canal Avivamento da Última Hora. E agora entrando no tema da nossa mensagem, que é baseado na lição de número, na revista do segundo trimestre de 2025, que tem como tema E o Verbo se fez carne, a lição de número 6, que tem como tema O Bom Pastor e as suas ovelhas, né? E agora nós entraremos no tema da nossa mensagem, que ela fica baseada no livro de Ezequiel 34, versículo 6, que diz: em que lugar estão as ovelhas do aprisco? E agora nós entraremos na leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Ezequiel 34, 6. E queridos e amados irmãos, como o texto ele vem nos dizer, Deus falando através para o profeta Ezequiel, perguntando: onde estão as minhas ovelhas? Em que aprisco estão as minhas ovelhas? Pois ninguém pergunta por elas. Elas estão por onde? Estão desgarradas. E ali a gente vai ver a grande preocupação de Deus para com as suas ovelhas, que naquele momento representava a casa de Israel. Mas hoje nós somos as ovelhas de Deus, né? Mas o Senhor, ele tem uma preocupação em colocar pastores para pastorear sobre as suas ovelhas, homens idôneos, homens compromissados com esta palavra, homem que tenha compromisso diante de Deus, de zelar por essas vidas, de cuidar, de visitar, né? Inclusive eu estava conversando com um amigo meu ontem, na segunda-feira à noite, ele estava conversando sobre essa questão de alguém de viver da obra e viver para a obra, porque muitos pastores têm vivido da obra, mas não têm vivido para a obra. O que seria viver da obra? É ser sustentado por ela. E o que seria viver para a obra? É quando eu entendo que eu sou sustentado por esta obra, mas eu preciso viver para ela. De que forma? Visitando os irmãos, cuidando, aconselhando, mandando mensagem, ou até mesmo quando precisam da gente, a gente vai lá, faz uma oração, unge a casa. Às vezes as pessoas querem isso, as pessoas elas são muito fixadas nessas questões, e a gente, como pastor, tem que estar muito presente da igreja. E aí a gente, quando às vezes trabalhamos no serviço secular, não conseguimos atender essas necessidades, mas nós vivemos da obra. Nós temos sido ajudados por esta obra. Mas quando nós entendemos que ser pastor é muito mais do que ser um homem que está à frente liderando os obreiros, liderando a igreja, nós temos que ser também, como pastor, amigo. Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe para onde vai o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo. Então o pastor, ele tem que ser um pastor amigo, tem que ser um pastor companheiro, compreensivo. Ele tem que ouvir mais, falar menos, né? Em determinados momentos. Tem que ser muito cauteloso, tem que orar, pedir direção, pedir discernimento de Deus para tomar devidas precauções. Porque o que nós temos acontecido hoje? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, tão delicado da história da igreja, que quando nós não falamos as palavras da forma correta, em vez de nós trazermos essas pessoas para a presença de Deus, nós afastamos elas do mesmo, né? Olha, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu nasci em 78, né? E nasci no Evangelho, passei um tempo distanciado. Eu fui do tempo que o pastor dizia se ele pegasse alguém olhando televisão, ia ser disciplinado. E eu passava na casa das pessoas que tinham televisão, eu virava o rosto para o outro lado. Meu pastor não estava vendo, mas aquele temor, sabe, aquele respeito. Quantas vezes não ouvi palavras duras, palavras de repreensão, mas nem por isso eu disse: vou sair da igreja porque o pastor está trazendo uma mensagem rígida. Não, eu sempre levei para o lado de que o pastor estava falando para o meu bem,
ainda que de forma, naquele momento eu não entendia, mas depois a gente vem entender, de forma inadequada. Porque quando nós falamos, Jesus ele vai falar com o povo, ele vai falar em alguns momentos de forma bem incisiva. Houve alguns momentos que Jesus irou, a Bíblia vai relatar o momento que Jesus irou e não pecou, quando ele viu as pessoas vendendo ali em frente o templo, né, fazendo de comércio. Jesus virou as mesas e falou: salteadores, a casa de meu pai é lugar de oração, lugar de buscar a presença dele e tudo, né? Então Jesus, houve alguns momentos assim, mas na maioria das vezes a gente vai ver um Jesus compreensível, na maioria das vezes, mas não passando pano para o pecado. A gente vai ver quando ele vai dizer para aquela mulher: olha os acusadores, olha, essa mulher foi pegada em adultério, na lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada. Jesus vai dizer: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então é um pensamento que nós temos que aprender mais com o nosso Mestre Jesus, para que nós possamos cuidar das ovelhas do Senhor com olhar de amor, olhar de cumplicidade, com olhar de carinho, com olhar de amor fraternal, sabendo que ali tem uma vida que pertence ao Senhor e que o Senhor conta conosco, que venhamos cuidar dela com dedicação e com todo cuidado que deve ser feito para com essas ovelhas do Senhor. Cuidar dela com amor, ser um pastor segundo o coração de Deus, um pastor que dê a vida pelas suas ovelhas. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E aqui já agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, agradecendo a Deus pela vida da minha esposa, da minha companheira, de todos os momentos, agradecendo a Deus pelos meus amados irmãos do Grupo Pão Diários Escritos, irmã missionária Geila, missionária José, missionária Rosa, missionária Maria Erlinda, irmã Ivani, presbítero Fidelício, irmão Davi, irmã Aparecida, irmã Glorinha, todos ligadinhos no programa Pão Diários, através do Pão Diários Escritos. Também o evangelista Valdemar e Condespa, Santa Maria das Barreiras, sul do Pará, diácono lá em São Caetano de Odivelas, presbítero Luiz Antônio e família em Cariri do Tocantins, a sua genitora Dona Deusina ali em Gurupi, a congregação IADMIP, Assembleia de Deus de Missão, Assembleia de Deus Missão, ali na Gurupi do Tocantins, onde nós pastoreamos pela infinita misericórdia de Deus. Um abraço aos meus amados irmãos da congregação Nova Jerusalém, onde estamos ali fazendo a obra do Senhor, buscando fazer cada dia mais melhorar diante da presença do nosso Deus, Também aqui já apresentando também a cantora Lidiane Mesquita, que muito em breve estará lançando um clipe cover da música A Bondade de Deus, Se eu não estou enganado, é dia 14. Eu vou estar colocando um trechinho do louvor aqui para ajudar, mostrando para você o que será lançado, E vai ser uma bênção. Hoje não vai dar para colocar mais no vídeo de amanhã, de quarta-feira. Eu colocarei aqui um pouco que tem que baixar, para colocar o vídeo dela cantando, e colocar também já desde já no link da descrição o link do canal do canal dela do YouTube, Cantora Lidiane Mesquita Oficial. E será uma bênção em nome do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe a todos os meus amados irmãos. Você que se inscreveu no nosso canal, que tem deixado seu like, compartilhe, abençoe vidas, continue abençoando. Nós estaremos orando por vocês, Que também quero enfatizar que eu estarei deixando também na descrição do vídeo a minha chave Pix, para que você que no vídeo de ontem, que viu o Pão Diário de ontem, e lá eu estou pedindo uma ajuda financeiramente, quem puder nos ajudar em oração, e financeiramente também, porque eu irei ter que fazer uma lanternagem na minha Paraty, que é um carro missionário que Deus me deu nesse estado para fazer a obra do Senhor e também atender as minhas necessidades, não é só da obra, mas as minhas necessidades, mas 70% é da obra, E na quarta-feira estarei indo lá com um rapaz que vai fazer, tem que fazer um reparo urgentemente, pelo menos para dar uma segurada, mas eu vou fazer um orçamento e vou trazer um número preciso de quanto ele vai me pedir para fazer essa lanternagem, de trocar o piso que está todo podre, e fazer um trabalho bacaninho, porque esse carro será usado como carro-som missionário ali em Gurupi do Tocantins, onde nós pastoreamos a igreja, querendo fazer um trabalho missionário. Já parte do som, quase todo o som, aliás, todo o equipamento de som já foi nos não foi dado, mas foi nos emprestado para que a gente possa fazer por um tempo e depois a gente vê como é que a gente vai fazer, O irmão
pensa até em nos vender no futuro aí, em nome de Jesus. E aí a gente pensa em comprar todo equipamento de som para fazer cultos públicos, cultos evangelísticos, em nome de Jesus. E nós estamos também dependendo de uma bateria de 150 amperes, né, uma bateria de caminhão, para a gente poder colocar para funcionar esse equipamento. E também uma usina que chegou no local, vai fazer um culto, só faz ligar a usina, não fica descarregando a bateria. Então a gente precisa, tudo isso é investimento, e eu conto com vocês. Então estarei colocando sempre, falando sempre, em todos os vídeos não vou falar sobre essa Paraty, mas porém o meu Pix estará ali na descrição do vídeo, e você que queira nos abençoar com qualquer valor, mas também com as suas orações, conto com vossas orações, nos ajudando em nome do Senhor Jesus. Semeie nesse campo missionário, onde nós estamos procurando fazer uma obra para Deus de todo o nosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. E agora entraremos na oração. Pai do céu, já diante da tua presença, Pai, te apresento a vida daquelas pessoas que irão contribuir, Jesus, para esse projeto da Paraty, meu Pai. Abençoa a vida deles. Vai entregando vitória, Jesus, pois nós sabemos que só o Senhor é Deus poderoso na guerra para nos garantir a vitória. Por isso, Pai, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome. Jesus, faz a tua obra por completo, Pai. Abençoa esta pessoa que tem se inscrevido no nosso canal, que tem assistido nossos vídeos, que tem compartilhado. Deus, derrama as suas bênçãos, ricas bênçãos sobre a vida desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Pois assim nós cremos na vitória, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde